Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele advertiu que nos últimos tempos viriam tempos difíceis. Tempos difíceis. E dentre as várias marcas desses tempos difíceis, está a desobediência dos filhos aos pais, a ingratidão, a irreverência e uma série de outros vícios e pecados e defeitos morais que caracterizariam os últimos dias. E nós estamos vivendo tempos complicados e Paulo nos advertiu dessa perversão do conceito de obediência, do dever dos filhos de obedecerem aos seus pais. Aliás, nós observamos que, de uma maneira geral, os cidadãos não obedecem às autoridades civis legitimamente instituídas, ministros de Deus para o bem, de um modo geral. Vemos também alunos que não obedecem, não reconhecem a autoridade dos professores, diretores, e na família não é diferente, irmãos. Na família não é diferente, os filhos não obedecem aos seus pais. E nós sabemos que uma das marcas do cristianismo é que toda a palavra que nós aprendemos, todo o corpo de doutrina que nos é ensinado, não é somente para que nós aprendamos, para que nós guardemos como conhecimento, mas que nós coloquemos em prática essas doutrinas. Porque esses ensinamentos da palavra de Deus, elas avançam, elas alcançam todas as áreas da nossa vida de forma prática. E somos exortados, irmãos, pelo apóstolo Paulo nessa carta, a não andarmos como nécios, como tolos, imprudentes, mas como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo para o bem da nossa alma e procurando conhecer qual é a vontade de Deus para todas as áreas da nossa vida. E hoje aqui, irmãos, temos nada mais importante para esse dia das mães, que nós coloquemos esses 4 versículos que resumem a vontade de Deus para essa relação tão básica da sociedade, que é a relação de pais e filhos, para que essa relação ocorra de maneira agradável a Deus e não sejamos encontrados, irmãos, como nécios, como tolos, sujeitando as nossas famílias a terrível resultado de vê-las indiferentes, longe da vontade de Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Poderíamos ler também, irmãos, talvez fique mais claro, assim: filhos, obedecei no Senhor a vossos pais. Porque aqui, irmãos, no Senhor se refere a essa obediência no Senhor. Tudo que nós fazemos, irmãos, em todas as nossas relações, sejam elas pais e filhos, empregados, empregadores, todas essas relações, nós precisamos entender que, primeiramente, nós estamos obedecendo ao Senhor. É isso que nós devemos entender. E aqui, Paulo mostra esse versículo, e a divisão do texto aqui é bastante natural, irmãos. Aqui nós temos, primeiro, uma exortação aos filhos,
e depois vem uma palavra aos pais. Veja que dos filhos é requerido que eles obedeçam aos seus pais no Senhor. E Paulo traz aqui algumas razões, algumas motivações para que os filhos façam isso. Obedeçam, honrem, dê toda a honra aos pais. E basicamente aqui numa palavra, resume tudo aquilo que é requerido aos filhos, né? Que eles deem atenção às instruções, aos ensinos, às correções que os pais fazem, né? na criação, durante toda a vida. E Paulo dá aqui pelo menos 2 razões para que os filhos façam isso. Veja, porque, irmãos, obediência, Paulo fala aqui da questão da obediência, que aqui é a manifestação concreta de honra aos pais. Quando os filhos obedecem aos pais, eles estão honrando aos pais, estão obedecendo a palavra de Deus. Veja que, como diz Calvino, no seu comentário, ele diz, aqui Paulo usa a palavra obediência, porque de fato o filho manifesta a sua honra aos pais, obedecendo a eles. Obedecendo a eles. E não adianta, né, filhos, nesse dia das mães, comprar um presente bonito, não adianta falar palavras bonitinhas, coisas lindas às mães, se vocês não obedecem. Se vocês não obedecem. Toda a honra deve ser dada à mãe, aos pais, e os filhos devem ser obedientes, mostrando a honra, né, a obediência a Deus quando obedecem aos pais. Veja a primeira razão que Paulo dá aqui, ele diz assim, é uma razão muito natural que Paulo usa, ele diz que isso é justo. Ele diz que isso é justo. Aqui Paulo está usando aqui o argumento da própria natureza, irmãos. É como se ele estivesse dizendo aqui, olha, é perfeitamente natural, é perfeitamente justo que vocês, filhos, obedeçam aos seus pais, porque eles foram eles que geriram vocês, foram eles que criaram vocês, foram eles que deram todas as condições para que vocês cresçam, para que vocês desenvolvam. É a mãe que fica 9 meses carregando o filho na barriga. É a mãe que, a partir do nascimento, dá todo o carinho, toda a criação, toda a preparação para que o filho desenvolva na sua vida, alcance lugares, patamares abençoados, por causa desse trabalho que a mãe realiza, que o pai realiza, né, direcionados, que os pais são direcionados pelo próprio Deus. E nós, irmãos, para nossa tristeza, nós temos visto essa perversão, essa alteração ao nosso derredor, temos visto acontecer filhos que ditam as normas, filhos que dizem o que deve ser feito. Eles se tornam verdadeiros pequeninos tiranos, que acham que podem fazer o que der na cabeça. E Paulo diz assim, olha, filhos, obedeçam aos seus pais, honrem os seus pais, porque isso é justo, isso é natural. É a coisa mais natural do mundo, é que vocês deem toda a honra aos seus pais, porque eles criaram vocês. Os pais educaram, os pais deram todas as condições para que os filhos desenvolvam. Esse é o primeiro argumento que Paulo usa. Vejam, irmãos, como eu disse, Paulo está usando aqui um argumento natural. A Bíblia, irmãos, ela nunca vai contra a natureza, porque nós sabemos que toda a estrutura da natureza, todas as coisas que acontecem, são criação de Deus, e a Bíblia nunca poderia ir contra a própria natureza, e a natureza aponta para essa realidade. Nada mais justo que os filhos obedeçam aos pais. Obedeçam aos pais, porque isso é justo. Imagine, irmãos, um filho desafiando a lei da natureza,
né? Imagina uma pessoa que sobe no prédio e se joga desafiando a lei da natureza. O que é que ele vai colher? Ele vai colher as consequências da natureza. Ele vai colher as consequências. E aqui Paulo, ele usa esse argumento natural, e um filho, quando desafia a lei da natureza, ele vai experimentar as consequências, até mesmo no que diz respeito a abreviar sua existência neste mundo. É o segundo argumento que Paulo usa, que quando ele diz, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Vejam que é um pouco difícil, irmãos, interpretar essa expressão aqui de Paulo, porque aqui nós temos o único mandamento com promessa. E vejam que se tivesse um segundo, então caberia aqui o primeiro mandamento com promessa. Depois veria o segundo, e aí ficaria muito tranquilo. Na verdade, irmãos, o segundo mandamento tem alguma promessa, sim, mas é uma promessa, digamos assim, tão genérica, tão geral, que não precisa ser encarada assim como uma promessa específica. E nesse caso aqui, Paulo ele fala daquela segunda tábua da lei. Os irmãos sabem que nos mandamentos nós temos aqueles mandamentos relacionados nosso relacionamento com Deus, e aqueles mandamentos que se referem aos nossos mandamentos com o próximo, né? Que não matarás, não furtarás, é aquele relacionamento que nós temos com relação às outras pessoas. E os bons intérpretes, eles entendem que essa expressão, ela pode ser usada assim aqui, né? Como está sendo usada de forma inspirada por Deus. Na língua original, ela não denota aqui o primeiro no sentido de ordem, mas aqui os estudiosos apontam no primeiro mandamento, no que diz respeito à importância, à relevância, e é por isso que Paulo usa esse argumento aqui, que é o primeiro mandamento com promessa. É como se Paulo aqui, irmãos, estivesse dizendo que os filhos devem obedecer no Senhor aos seus pais, né? Como ele já disse, porque isso é justo, e honrar os pais, porque esse é um mandamento importantíssimo. É um mandamento importantíssimo para os filhos. É o primeiro mandamento com promessa dentre aqueles mandamentos da chamada segunda tábua, que dizem respeito às relações humanas, como eu disse. E aqui, Paulo diz que tem a devida importância porque tem a ver com a longevidade dos filhos. Resumindo, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que obediência significa vida longa para os filhos. Se eles obedecerem, honrarem os pais, a regra é: vocês vão ter vida longa. Desobediência implica em vida curta, sem prosperidade. É isso que a Bíblia está dizendo. E aqui, irmãos, alguém pode dizer, mas pastor, eu conheço um jovem que foi tão obediente, honrava os pais, morreu cedo. Nós estamos falando aqui de regras que Deus estabeleceu, que tem as suas variáveis, né? Acontecem coisas, mas aqui é uma regra que Deus coloca como geral. Então, Paulo lembra, os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, como parte da sua submissão, a honra a Deus, a Cristo, e isso é agradável ao Senhor. E nós temos, irmãos, que destacar essa promessa que é feita aos filhos. Filhos, vocês sendo obedientes, honrando os seus pais, vocês vão ter vida longa, vocês vão ter vida próspera. E é importante aqui, irmãos, que nós ressaltemos que Paulo, além de dar essas instruções aos filhos, ressaltar essas importâncias aos filhos, Paulo também ele se dirige aos pais, né? Nesse relacionamento pais e filhos, Paulo se volta agora para os pais,
E ele diz assim, ó: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vejam que aqui apenas um versículo, que poucas palavras, mas vejam que Paulo se dirige aos pais, porque sabemos, irmãos, que nós, como pais, podemos conduzir os nossos filhos de maneira inadequada. E não exercendo a autoridade que Deus nos deu como pais de maneira correta, equilibrada, porque nós, pais, não podemos ir nem além nem aquém daquilo que nós devemos exercer, irmãos. O que Paulo está nos chamando a atenção aqui é que nós, como pais, devemos ter um equilíbrio na condução, na educação, na criação dos nossos filhos. E alguns dizem, inclusive, que hoje nós vivemos um período em que os filhos são desobedientes, são mandões, exatamente por causa da geração anterior. Os pais eram muito rígidos, eles eram muito rígidos. E agora nós vivemos, os irmãos sabem que depois de períodos onde o radicalismo de determinadas coisas fica evidente, a outra geração tende a ir para o outro lado. E Paulo está aqui, irmãos, nos advertindo aos pais, para que nós sejamos equilibrados. Nós recebemos autoridade de Deus para criarmos os nossos filhos, não indo além nem aquém, irmãos, daquilo que Deus nos concedeu. Veja que Spurgeon, ele diz o seguinte: a repreensão não deve ser um balde de água fria para congelar, nem água fervente para queimá-lo. Ou seja, irmãos, a Bíblia nos chama ao equilíbrio. É isso que a Bíblia está nos chamando, nos exortando. Veja que Paulo mostra algo aqui: não provoqueis vossos filhos a ira, para que sejamos equilibrados. Nós fomos chamados, como eu disse, para educá-los. Deus nos confiou essa missão, e Paulo usa aqui duas palavras para resumir esse processo: disciplina e admoestação no Senhor. Ou seja, irmãos, resumindo, nós somos chamados a estar sempre lembrando aos nossos filhos: filho, não faça isso, filho, toma essa direção, filho, e lembrá-los, irmãos, de que porque nós estamos advertindo, conduzindo os nossos filhos para o bem deles, para o bem deles. Alguns pais, inclusive, ficam com medo de questionar os filhos, de adverti-los, para que eles não fiquem muito sentidos. Irmãos, esses filhos, eles não são nossos, eles vão viver a vida deles depois, vão ser independentes, e eles vão encontrar pela vida várias situações complicadas. Eles vão ouvir de muitas pessoas o não. Eles vão apanhar nesta vida. E quando nós advertimos os nossos filhos, quando nós exortamos os nossos filhos, quando nós disciplinamos os nossos filhos, nós estamos preparando-os para esta vida, para que eles sejam bons cidadãos, para que eles sejam pessoas que se desenvolvam, que trabalhem para o bem da sociedade e também sejam tementes a Deus. E Paulo nos chama aqui, nos adverte, irmãos, e eu queria ressaltar, irmãos, que essa injunção aqui, essa convocação aqui, é para os pais, é para as mães que estão hoje sendo homenageadas. Estamos agradecendo a Deus por vocês. Essa injunção, essa convocação aqui, não é para as escolas, não é para as empregadas domésticas, não é para aqueles que, os tios ou avós. Essa injunção aqui, essa convocação aqui é para os pais.
São vocês, pais, que têm, somos nós, pais, que temos essa obrigação de criar os nossos filhos, de admoestá-los, de discipliná-los no Senhor, no Senhor. E para isso, irmãos, nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus. É isso que Paulo aqui nos exorta a todo instante. Buscai saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para que nós não sejamos achados, irmãos, como tolos, como nécios, mas como sábios que querem fazer a vontade de Deus. Uma das coisas, irmãos, que eu gostaria de ressaltar para finalizar é que precisamos mostrar para os nossos filhos que nós buscamos primeiramente o reino de Deus. É mais importante para os nossos filhos saberem sobre a vida eterna do que terem o mais alto grau de estudo neste mundo. É mais importante para os nossos filhos que eles tenham um bom relacionamento com Cristo, que reconheça a Deus como todo-poderoso, Criador e Senhor das nossas vidas, do que ser popular, do que ter uma vida popular nesta vida, na escola, onde quer que ele esteja. E que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós não vacilemos nisso, irmãos, não vacilemos. Nós não sejamos achados como tolos ou como nécios, mas buscando fazer a vontade de Deus. Sejamos sábios, conforme a palavra, conforme o ensinamento e a palavra do nosso Deus. Deus abençoe as mães nesse dia. Deus abençoe a vida de vocês, dê sabedoria, dê ânimo, disposição, alegria no coração de poder exercer essa missão tão importante que Deus mesmo concedeu a vocês, de serem mães. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.